Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor e também com o desejo de que a bênção e a graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja na sua companhia. Prezados irmãos, é muito bom tê-los como companhia em mais este momento de reflexão e fé. Prezados irmãos, hoje eu quero abordar um assunto que hoje no mundo é muito comum. Eu quero falar, irmãos, da maneira que nós devemos crer, da maneira que nós devemos agir para realmente merecermos a bênção, a graça do nosso Deus e no futuro, no porvir, quando deixarmos o nosso corpo, então termos também o direito de herdarmos o reino dos céus. Irmãos, hoje no mundo é muito comum as criaturas pensarem consigo, só pelo fato de conhecerem as escrituras, às vezes conhecer as histórias sagradas, às vezes só pelo fato de falarem no nome de Jesus, conhecer a história do nascimento de Jesus, do seu sacrifício e assim por diante. Então muitos pensam que só pelo fato de terem esses conhecimentos já estão bem diante de Deus e portanto já são herdeiros de todas as bem-aventuranças do nosso Deus. Irmãos, e digo-lhes que até na igreja, entre apostólico, existem aqueles que pensam desta forma, pensam desta maneira. Pensam que só pelo fato de irem às reuniões, participarem das reuniões, ouvirem as mensagens, os ensinamentos, já estão com sua missão cumprida aqui na face da terra e desta forma já estão merecendo a bênção, a graça do nosso Deus, a proteção e também a herança da vida eterna. Porém, irmãos, eu digo-lhes que nós precisamos tomarmos muito cuidado a esse respeito e devemos compreender, devemos entender que existe uma diferença de nós ouvirmos as mensagens, ouvirmos os ensinamentos fisicamente, através do nosso ouvido físico, através do nosso corpo físico, vamos dizer assim. Irmãos, e existe o ouvir com o espírito. Então, observe que existe aí uma grande diferença. Por quê? Porque pode uma pessoa que não tem a nossa fé ouvir a nossa mensagem, ouvir os ensinamentos desta igreja, ouvir falar da Santa Vó Rosa, ouvir falar do Santo Irmão Aldo, mas não crer. Então, observe que uma criatura nessas condições ouve com o ouvido material, porém não ouve com o espírito. Então nós, apostólicos, precisamos ouvir com o espírito. Então, ao participarmos de uma reunião ou ao ouvirmos uma mensagem, seja através do programa Hora Milagrosa, seja através dos púlpitos da nossa igreja, então nós precisamos, irmãos, aprender a ouvirmos com o espírito. Por quê? Porque aquele que ouve com o espírito dificilmente esquece, porque fica guardado, armazenado consigo tudo aquilo que ouve, tudo aquilo que aprende. E também, já aproveitando, irmãos, ao tocarmos nesse assunto, eu aproveito para dizer para os irmãos o cuidado que nós precisamos ter para não ouvirmos coisas ruins com o nosso espírito, ouvirmos coisas que não edificam com o nosso espírito, porque pode se dar também o contrário, pessoas que ouvem coisas indecorosas, coisas imorais com o espírito e guardam consigo, e isto então é prejudicial, porque prejudica a sua fé, prejudica a sua comunhão com Deus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e portanto tira-lhes o mérito de serem guardados, abençoados e, como eu disse há pouco, de serem então herdeiros da vida eterna. Então nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos e, ao participarmos das nossas reuniões, ao participarmos do trabalho da nossa igreja, ao ouvirmos as mensagens e os ensinamentos,
então precisamos ouvir com o Espírito. E isto, irmãos, requer da parte de cada um de nós muito preparo, porque nós precisamos estar ouvindo, atentos, com muita fé, com muita devoção, ouvindo, armazenando tudo no nosso espírito, para que os ensinamentos, para que os conselhos possam então surtir efeito na nossa vida. Irmãos, é por isso que muitas pessoas às vezes participam das reuniões, às vezes é apostólico por vários anos, por muitos e muitos anos, e ainda não se converteram. Às vezes ouvem, porque ouvem, como eu disse, com os ouvidos material, os ouvidos físicos, mas não ouve com o espírito. Então as pessoas nessas condições dificilmente conseguem reter consigo os ensinamentos da nossa igreja e dificilmente os ensinamentos, as mensagens faça um efeito na vida dessas determinadas pessoas. Então, prezados irmãos, eu deixo aí este pequeno alerta, esta pequena reflexão quanto a esse sentido. Então vamos aprender a ouvir espiritualmente, ouvir com o nosso espírito. E se nós fizermos desta forma, com certeza nós seremos bem-aventurados, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles terão muito mais facilidade de adentrar na nossa vida, trabalhar na nossa vida, trabalhar o nosso espírito, nos dando mais sabedoria, mais entendimento, mais força, dando a nós as virtudes preciosas do nosso Deus para fazer de cada um vencedores aqui na face da terra. Então, prezados ouvintes, prezados irmãos, internautas, guarde consigo esta grande verdade, e ao ouvir uma mensagem, um ensinamento da nossa igreja, ouça com bastante fé, ouça com bastante devoção, e isto sim é ouvir com o Espírito, e com certeza isto fará grande diferença na sua vida. Deixo aí, prezados irmãos, esta pequena reflexão, esse pequeno conselho, e que cada um guarde consigo e façam um bom uso desses ensinos. Agradeço a sua agradável companhia a mais este momento de reflexão e fé, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, fique na paz do nosso Senhor Jesus.